across. The four of us began these songs like a year ago in Guy's living room, essentially, in his little house. And it's an amazing feeling when you finally get to go out in the world and it's still the four of us, but now we have, people whistling along or whatever. It feels fucking amazing, I've got to tell you.
not watch TV. Used to be here beside me. Used to be your arms around me. Your body on my body. Just was right through. Wish that you were here beside me. Wish that you were here around me. The body on my body. Mesmo? Olá, bom dia. Bom, eu estou dando início ao café da manhã, só que o café da manhã eu não sabia, vai ser depois do almoço. Na verdade vai ser depois do evento, quando vocês estiverem bastante sonolentos e cansados, aí te toma um café da manhã que é para ajudar. Bom, pessoal, esse evento aqui, ele é destinado a analisar a reforma tributária. Quer dizer, na realidade nós não temos nada até agora. A reforma tributária é apenas sonho, né? Ou um pesadelo.
mas não temos nada por enquanto. Mas, de qualquer forma, ele é analisado para verificar isso aí, e isso que eu vou tentar expor para vocês aqui até que hora então? Até às 10. Até às 10 horas. Né? Bom, muito bem. Esse evento ele faz parte da comemoração, apesar que a nossa comemoração é sempre em novembro, e hoje é dia 1º de dezembro, são 8h30 aqui em Sorocaba, e nós vamos até as 10 horas, depois tomamos café. Mas esse evento faz parte da comemoração dos 45 anos da CPA. A CPA começou em 1972, certamente a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, né, quando a gente começou. E a gente está batalhando. Agora, vocês, nesses 45 anos, já podem imaginar quantas reformas tributárias a gente já passou, né? E quantos problemas, quantas alterações de imposto, de tributos nós passamos ao longo desses 45 anos, né? E eu vou tentar passar um pouco dessa experiência nossa, né, para verificar o que pode acontecer daqui para frente. Muito bem, eu queria lembrar o pessoal que está nos acompanhando ao vivo pela internet que o material está disponível aí, né? O material está disponível aí no apoio, e que vocês podem, assim como todos vocês que estão presentes, podem perguntar, a gente podemos discutir à vontade essa matéria, à vontade não, mas dentro do tempo preciso para isso, né? Muito bem, pessoal, então vamos dar uma explicação rápida a respeito do tema que nós vamos abordar. Vejam bem, o presidente Temer, vocês conhecem, né? O presidente Temer, desde quando ele tomou posse, ele tem dito sempre duas coisas, além de outras, né? Mas ele tem dito duas coisas repetitivamente, constantemente. Primeiro, ele não é candidato à reeleição. Bom, isso só o tempo dirá, né? Mas ele tem dito isso. Segundo, que ele quer ser lembrado pela história como um presidente reformista. Isto é, um presidente que vai promover reformas no país, reformas necessárias, que há muito tempo estamos tentando fazer e não temos conseguido. Então, ele quer ser lembrado pela história como um presidente reformista. Nas palavras dele, já conseguiu até agora a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, que está aí dando um trabalho terrível. Ele conseguiu aquela reforma do teto dos gastos, né? Do teto dos gastos. E a reforma dos estádios da Copa ele não conseguiu, ainda está tudo apodrecendo. Mas diz ele que são 5 reformas, 3 ele já fez e faltam 2. O que está faltando? Pelo menos na conta dele, está faltando a reforma previdenciária, que está muito problemática, né? Estava marcado para a semana, já está marcado para a semana que vem, já está sendo transferido para outra semana, aí entra o recesso parlamentar, aí vem só em fevereiro, está muito problemática a reforma previdenciária. E ele está dizendo que depois da reforma previdenciária, nós teremos com certeza a reforma tributária. Vejam bem, deixando de lado a questão previdenciária, que é a questão do Fábio, que ele está se matando aí para explicar a reforma trabalhista, mas a reforma tributária, que é a minha área específica, nós estamos tentando fazer isso há 35 anos. Foram mais de 10 projetos que começaram, todos os presidentes que passaram por enquanto, começaram, dizem que ia fazer, e ninguém fez. O processo não avançou e a coisa ficou exatamente como estava. Muito bem. Então, como nós sabemos que temos que fazer essa reforma tributária, de qualquer forma, né? Então fica aquele desespero, essa tentativa tal. O que eu queria conversar com vocês rapidamente hoje, e esse material está aí na apostila que estão recebendo, é um comentário rápido sobre as 3 principais, os principais projetos em discussão.
Esses projetos são projetos oficiais. São projetos que estão apresentados, foram anunciados, divulgados pelas autoridades, né? Não é particular, não é projeto de nenhuma entidade, nada. É o próprio governo, nos seus vários escalões, é que mostrou essa reforma, esses projetos da reforma. Então a gente rapidamente vai comentar cada um dos projetos, quais são as perspectivas de aprovação de cada um deles, né? E enfim, dar uma geral a respeito dessa situação. Eu só queria fazer um comentário rápido. Hoje é dia 1º de dezembro de 2017. No Congresso americano, o Trump, que tomou posse esse ano, né? Ele venceu a eleição em 2016 e tomou posse em 2017. E ele disse que, quando ele entrou lá, ele iria fazer uma reforma tributária lá nos Estados Unidos. Apresentou o projeto em janeiro de 2017 e hoje, dia 1º de dezembro de 2017, menos de um ano depois da promessa dele, há 99% de possibilidade da reforma ser aprovada hoje. Quer dizer, só para termos ideia como é que é a velocidade dos países, né? Se der tudo certo, pelo menos que esperem, a reforma sai hoje lá. E nós estamos há mais de 35 anos virando com mais de 10 projetos que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Isso explica muita coisa em relação à nossa situação atual, né? Não só na parte tributária, mas a gente pode imaginar o que acontece nas outras áreas. Mas, de qualquer forma, essa é uma comparação rápida que eu volto depois a falar no final, mas primeiro eu queria focar esses 3 projetos, tá? Então vamos lá. Com a apostila que vocês têm aí, no primeiro, nós temos um primeiro projeto de reforma que nós estamos chamando de ampla. Na realidade, essa expressão ampla não tem lugar nenhum na lei, no projeto, em lugar nenhum diz que é ampla. Mas ela é ampla no sentido da amplitude, no sentido do tamanho. Ela realmente é uma reforma tributária bastante ousada, né? Bastante, porque ela procura atingir praticamente todos os tributos que nós temos hoje em vigor aqui no Brasil, né? De alguma forma, mexe com um, mexe com o outro, extingue aqui, altera lá, muda a competência disso, daquilo. Então, é por isso que está sendo chamada de reforma tributária ampla. Muito bem, o segundo projeto, que vocês têm, que nós vamos discutir depois, é a chamada reforma tributária em etapas. Essa reforma tributária em etapas, ela foi bolada no seguinte sentido. Ora, como a reforma tributária ampla é muito complicada e a gente não vai, quer dizer, quem bolou a história, acha que não vai dar para a gente aprovar logo, então vamos criar uma reforma tributária menor, mais simples, mas com possibilidade de ser aprovada logo. E aí surgiu a ideia da reforma tributária em etapas, isto é, a gente faz uma coisa, a gente faz outra, a gente faz outra, ou não faz nada, pelo jeito, né? Vamos ver que as etapas aí até agora não conseguiram evoluir nenhum passo. Mas esse é o segundo projeto. E o terceiro projeto, ele nasceu há 15 dias atrás, que é a chamada reforma tributária simplificada. É isso que nós vamos analisar depois, esses 3 projetos, comparar um com o outro, comparar as possibilidades que cada um tem de ser aprovado ou não, e quais são as vantagens e quais são as desvantagens desse e daquele projeto. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a navegar aí no primeiro projeto de reforma tributária. Um pequeno histórico. Esse pequeno projeto de reforma tributária ampla, ele está na Câmara dos Deputados. Olha, aqui na apostila de vocês, logo no começo, vocês têm um caminho, um acesso para isso, né? Então, basta seguir esse caminho do acesso que vocês chegam facilmente lá, né? Está escrito aqui, como conhecer a reforma tributária ampla, né? E aí,
Aperta lá em cima. Isso. Tá. Isso. Então, aqui vocês têm o acesso para conhecer tudo a respeito dessa reforma tributária ampla. Olha, tem um relatório, tem um projeto de lei, tem estatística, tem tudo que vocês quiserem nesse acesso lá na Câmara dos Deputados. Bom, lá na Câmara dos Deputados já ocorreram, como eu disse, vários projetos que não deram certo. Mas esse último, ele tem como relator o Luiz Carlos Rauli, um deputado lá do Paraná, e ele jurou que ele vai conseguir fazer a reforma agora. Eu estava numa reunião uns 15 dias atrás e perguntava para ele, mas, deputado, até agora ninguém conseguiu fazer essa reforma do jeito que você está querendo. Ele falou, não conseguiu, sabe por quê? Porque eu não era o relator. Modesto ele, né? Ele é muito modesto. Ele falou, eu não era relator, se conseguir. Agora, eu sou relator e eu vou conseguir, tá? Então, todo o material está aqui. Muito bem, o que faz este projeto? Quem seguir a narrativa, os esclarecimentos que o deputado dá, vai perceber o seguinte. Ele falou que, após a reforma, depois que tudo acontecer, a situação dos tributos fica desse jeito. Olha, quais são os tributos que ficarão com a União? Bom, como nós sabemos, vocês bem sabem, no Brasil existem 3 entes tributários. A União, que é federal, os estados e o Distrito Federal, que é a média e o meio, e finalmente os municípios, né? Então, eu vou descrever rapidamente como o deputado acha que vai ficar depois que essa reforma, se ela vier a ser aprovada. É claro que quando entra no Congresso muda tudo, né? Recentemente nós vimos a questão do parcelamento, né? O PERT. O PERT entrou de um jeito no Congresso e saiu de um jeito completamente diferente, totalmente contrário àquilo que o governo esperava. Então é isso, né? Quando você entra na Casa de Leis, discute aqui, discute ali, pressão dali, pressão de lá, muda tudo. Mas, de qualquer forma, qual é a ideia do relator hoje? Como está lá? Muito bem, para a União, ficarão os impostos que já são do comércio exterior, é o imposto de importação, que é o II, e o imposto de exportação, que é o IE. Essa sigla é fácil de decorar. Muito bem, depois o imposto de renda. O imposto de renda, segundo as palavras do relator, ele vai sofrer um amplo progresso de aumento da progressividade. Todo mundo fala, o mundo, que eu digo o mundo inteiro, fala que o imposto de renda brasileiro, ele não é progressivo. Ele não cobra imposto dos mais ricos e cobra muito imposto dos mais pobres, né? É uma distorção, não só do imposto de renda, mas todos os tributos são assim, né? Então, segundo as palavras do relator, nós teremos que aumentar a progressividade do imposto de renda. Por quê? Porque daí, se a gente aumentar a arrecadação do imposto de renda, cobrando imposto dos mais ricos, então previnam-se, hein? Eles vão cobrar imposto dos mais ricos. Então, fiquem de orelha em pé com isso. Então, vai cobrar imposto dos mais ricos e, consequentemente, diminuir o imposto do consumo, né? Que a maioria da população paga até nem sem saber, né? O ICMS, PIS, COFINS, todo mundo paga e nem sabe que está pagando. Muito bem, então, o imposto de renda deve sofrer, se correr tudo bem, um processo de aumento da progressividade. O que seria aumento da produtividade? Bom, aumento das alíquotas da tabela, né? Talvez redução das deduções possíveis. Uma coisa que se discute muito é a possibilidade do Brasil de você deduzir despesas médicas sem qualquer limite. Quer dizer, se o cara gastar R$1.000, ele pode deduzir, tiver comprovando. Se ele gastar 50 mil, ele pode deduzir. Se ele gastar 500 mil, ele pode deduzir. É claro, uma pessoa que tem uma renda baixa, ela não vai gastar isso. Mas um milionário,
O cara vai fazer uma cirurgia em Nova York, né? Ele vai fazer qualquer coisa na Europa, aí gasta um monte, tem comprovante, ele pode deduzir tudo aquilo. Isso é uma distorção que existe no imposto de renda brasileiro, a gente sabe bem disso. Então, essa é uma das ideias. Uma ideia também que está sendo trabalhada há muito tempo é a tributação da distribuição de lucros. Nós sabemos que a distribuição de lucros do Brasil, para qualquer tipo de empresa, simples, presumido, arbitrado e real, você pode distribuir quanto quiser para o sócio e não paga nada. Pagava antes, 15% foi revogado. Uma das ideias é voltar essa tributação. E outra ideia também é tributar aqueles juros sobre capital próprio, JCP, que era tributado, foi revogado, e está uma situação, eles querem aumentar essa tributação, querem mexer nisso, tá? Então, em relação ao imposto de renda, é o aumento da progressividade. O imposto sobre a propriedade territorial rural, nenhuma alteração, não ser algumas providências para fiscalizar mais, etc., porque a arrecadação do ITR no Brasil é insignificante, poderia ser muito mais. Aqui está escrito imposto sobre grandes fortunas. Veja bem, o imposto sobre grandes fortunas, ele surgiu na Constituição Federal em 1988. No ano que vem, 2018, a nossa Constituição Federal completa 30 anos. E o imposto sobre grande fortuna surgiu lá, em 1988, como um tributo que deveria ser cobrado. Até hoje, o imposto sobre grandes fortunas não foi aprovado. Ele depende de uma lei complementar. Nós tivemos vários projetos apresentados. Um deles, por exemplo, pelo Fernando Henrique Cardoso, e até hoje nenhum projeto foi aprovado. E aí fica a pergunta, por que o IGF, Imposto sobre Grande Fortuna, não foi aprovado até hoje no Brasil? Ele existe em alguns países, mas por que não foi aprovado até hoje? Bom, eu tenho a impressão que quem vai votar a aprovação são os deputados e senadores, e certamente serão eles os primeiros a pagar o Imposto sobre Grande Fortuna. Né? Talvez essa é uma das razões. E outras razões também, o imposto não funciona, nos países onde foram implantados não deu certo, a França, por exemplo, ela implantou alguns anos atrás, está dando problema até hoje e tal. Enfim, é um imposto problemático, eu tenho falado muito sobre isso, e eu reconheço que é um imposto justo, né? Traz a equidade social, etc., mas é um imposto muito complicado para ser aplicado. Eu me lembro que o deputado Carlos Auli, ele falou o seguinte, olha, se nós implantarmos o imposto sobre grandes fortunas, nós teremos que autorizar os contribuintes, todos os contribuintes brasileiros, a atualizar o valor dos seus bens pelo valor de mercado. Porque, como nós sabemos, quem faz a declaração de poder de pessoa física sabe disso. Você declara os valores lá na declaração pelo valor de aquisição. Ora, mas os imóveis, os bens, eles vão valorizando. E se você não corrigir aquilo e tiver o imposto sobre grandes fortunas, você vai acabar pagando imposto sobre a valorização que não registra. Então, uma das ideias seria que você autorizasse a atualizar o valor dos bens pelo valor de mercado. Só que aí é complicado, né? Na minha declaração, por exemplo, a minha casa está por 70 mil. Eu sei que ela vale 150. Como que eu vou colocar lá 150, daí o fisco vai fazer, mas não vale 150, não vale tal. Eu teria que fazer um laudo. Imagine cada contribuinte tem que fazer um laudo. Tem gente que tem 2, 3 casas, 5 casas, fazendo de tudo. Então, é meio complicado. Tanto isso é verdade que o deputado falou isso no começo, no mês de março, e aí a ideia sumiu. Ele nunca mais se referiu a isso, porque ela seria inexequível. Aliás, quem se lembra, em 1991, com o presidente Collor, ele fez um negócio desse, autorizou o contribuinte a fazer, atualizar o valor dos bens pelo valor de mercado naquela declaração. Quem queria fizesse não pagava nada, não era obrigado. Apenas 20% dos contribuintes fizeram, porque tinham medo de que o Collor fosse cobrar depois o imposto sobre grandes fortunas. Quem fez, se deu bem, porque atualizou,
está com os valores atualizados na tela, mas pouca gente fez. A maioria não fez de medo e o IGF até hoje não saiu, né? Então, nós podemos cair nessa armadilha. Muito bem, imposto seletivo. Segundo o relator, nós vamos criar o imposto seletivo que é conhecido como excise tax, na expressão em inglês, que é um imposto selecionado. Você seleciona alguns produtos, algumas mercadorias e tributa ele como tributo cumulativo, tributa de uma vez só. E aí ele escolheu, o relator escolheu cerca de 10 produtos, petróleo, bebidas, fumo, etc., para que esteja sujeito ao tal do imposto seletivo. Seria mais ou menos como o IPI, mas sem a não cumulatividade. Né? É o imposto não cumulativo. Funciona em todos os países do mundo onde tem o IVA. E o IVA tem mais de 100 países no mundo. Inclusive, alguns países vizinhos nossos aqui têm o IVA. Né? E a gente não consegue implantar o tal IVA, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas teria o IVA para tudo. E o imposto seletivo para algumas mercadorias muito comercializadas, etc., né? Existe uma briga entre o relator e o especialista, porque todos os especialistas acham que o imposto seletivo deve ser aplicado só a duas coisas, fumo e bebida. Por quê? O fumo dá câncer. E aí o Tesouro Nacional tem que ficar gastando dinheiro muito para salvar as pessoas quando consegue. E a bebida, acidente de trânsito, mata muita gente, tal. Então, o excise tax, ou o imposto seletivo, deveria ser aplicado em 2. O relator acha que tem que ser aplicado em 10. Essa é uma briga que eu não sei como é que vai terminar, mas eu acho que ela vai acabar ficando no fumo e na bebida, que são as piores coisas aí. É aquela história, né? Tem mais imposto, fica mais caro, o consumo é menor. O cara morre de câncer ou num desastre, mas morre feliz. Porque o país fica melhor. Perdão. Vamos lá. Esse ITCMD. Bom, a gente conhece o ITCMD, né? Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Isso é um imposto estadual. No estado de São Paulo, 4%. A Constituição autoriza que os estados cobrem 8%. A maioria dos estados cobram 4%, alguns não cobram nada, como 2%, etc., tal. Uma das ideias é que o ITCMD deixe de ser do estado e venha para a União. Transferir o ITCMD para a União, deixando de ser o estado. A alegação é que são bens, móveis, existem no Brasil inteiro, é mais fácil para a Receita controlar. Tá? E outra coisa, que é uma ideia do relator, é o seguinte. O imposto sobre grande fortuna é um imposto complicado, como nós acabamos de ver aí. O ITCMD não é tanto. Por quê? O ITCMD, cara, ele é cobrado na morte do cara. Morreu, pagou. Né? E parece, a ciência diz que todo mundo, pelo menos até hoje, vai morrer. Inclusive vocês. Né? Vocês bem depois de mim, mas todo mundo vai morrer. Olha, então o ITCMD, todo mundo vai ter que pagar, vai ter que passar no cartório, né? Tem que fazer a transferência aí para os filhos, para os netos, para a sucessão. Então, qual é a ideia? É encarecer bastante o ITCMD. Hoje é no máximo 8%, todo mundo cobra 4%. Mas colocar logo uns 30%. Por quê? Porque daí o cara, durante a vida, não paga o imposto sobre grandes fortunas, mas quando morrer, paga o ITCMD. Quer dizer, porque o planejamento tributário no grandes fortunas é você achar um meio que os seus bens não sejam valores muito altos. Né? Agora, qual é o planejamento tributário possível no ITCMD? Um só. Não morra. Né? Porque morreu, paga. Então você tem que achar um meio de ir vivendo. Como os cientistas estão dizendo que a gente vai viver até 150 anos, e aí vai demorar muito. Não, de qualquer forma, veremos. Então, essa questão de pagar um imposto sobre transmissão, causa-mortes, valor bem alto, funciona nos Estados Unidos.
Aliás, eu tenho notado que muitos brasileiros, comerciantes, empresários, etc., têm comprado apartamento em Miami, porque é um investimento bom e porque a família vai lá. Aqui em Sorocaba tem várias pessoas que trocaram Mongaguá por Miami. Olha, só por cada letra, né? Começa por M, então, não, tem apartamento de Mongaguá? Não. Vendi e comprei um apartamento de Miami. Até aí tudo bem. Né? Se tiver dinheiro, se tiver declarado direitinho, se não for corrupção, não tem problema nenhum. Né? Qualquer pessoa pode comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, desde que declara, tenha recursos e tal. O problema é que em Miami, quando o cara morrer, tem um imposto, um ITCMD de 40%. Né? Então, o imposto de sucessão lá é caríssimo lá em Miami. Então, tem que tomar cuidado por causa disso. Se alguém perguntar para você, você acha que eu devo comprar... Esse dia mesmo, cara, perguntou, você acha que eu devo comprar um apartamento em Miami? Eu falei, não, compre em Mongaguá. E, por enquanto, o ITCMD é de 4%. Tá? Muito bem. E depois nós temos impostos extraordinários de guerra. Não temos ainda, pelo menos enquanto o gordinho da Coreia não resolver brigar com o mundo inteiro, não temos ainda, e derivado de competência residual. Bom, esses seriam os impostos da União previstos nessa reforma tributária ampla. Bom, vamos dar uma sequência nessa história para falar sobre outros tributos, né? Bom, a União ainda teria contribuições previdenciárias, empregador e empregado, folha, tal. A CID, hoje tem CID combustíveis, etc. As contribuições sociais gerais, que é o famoso sistema S, né? Senac, SESI, etc., tal aí. Né? As contribuições derivadas de competência residual de interesse de categorias profissionais. Vejam, gente, dessa relação, no relatório, tem a contribuição sindical. Aí se pergunta, mas a contribuição sindical não foi revogada? Foi. Só que ela foi revogada agora, na reforma trabalhista. Esse relatório ele foi feito no dia 22 de agosto de 2017, antes, portanto, dessa extinção. Né? Então, a contribuição sindical não tem, mas o CREA, CRC e outros, tudo bem. E sobre a receita de concurso, loteria e vai por aí afora. E, finalmente, as taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios, eu me lembro que eu paguei imposto de compulsório de combustível e também paguei imposto de compulsório de viagem. Houve uma época que tinha isso aí, né? É empréstimo compulsório. O governo empresta de você, não é imposto, não é um tributo, mas não é imposto. Cobra e depois ele devolve, com juros e correção monetária. Isso é empréstimo compulsório. Eu paguei sobre combustível e eu paguei sobre viagens. Se você perguntar, e aí, já recebeu? Não. Até hoje não recebi mais nada, quer dizer, funcionou como imposto, né? Tem algum motivo aí para não pagar. Não tem caixa, etc. Um dia era bom pagar e tal, né? Muito bem, pessoal. Então, esses são os tributos previstos da reforma tributária ampla para a União, que é o ente tributário primeiro lá, o mais importante. Depois nós temos para os estados e o Distrito Federal. Bom, temos impostos, contribuições e os demais. Quais são os impostos? Primeiro, o imposto com bens e serviços. E o segundo, o IPVA. Deixa eu explicar bem o IBS. O imposto sobre bens e serviços, sobre operações com bens e serviços, na realidade é o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. O que é imposto sobre o valor agregado? Alguém compra uma mercadoria por 100 e vende por 150. Paga imposto sobre 50, que é o valor agregado. Esse que comprou por 150, vende por 200. Depois só paga sobre a diferença. Aquela história de compensa o anterior, tem o ICMS, tem o IPI, tem o PIS e COFINS não cumulativo. Compensa o anterior e paga a diferença. O IBS é um imposto sobre o valor agregado. Só que o imposto sobre o valor agregado é um gênero, tem vários, sobre várias coisas.
E o IBS é uma espécie de IVA que incide sobre bens e serviços, né? Então, o IBS, né, é o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que já existe em mais de 100 países do mundo, aquilo que eu falei, inclusive os nossos vizinhos aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, no dia 1º de julho agora, a Índia, ela fez uma reforma tributária. Em 4 anos eles fizeram a reforma. A Índia tem mais de 1.000 seitas, tem mais de 1 bilhão de habitantes lá na Índia. Eles fizeram uma reforma tributária e adotaram o IVA, exatamente com o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Muito bem, então esse IBS é o imposto sobre bem. E o maior problema dessa reforma tributária é isso. Sabe por quê? Porque o IBS, ele, segundo o relatório, ele vai juntar 10 tributos. IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, salário e educação. 10 tributos. O problema é que, ao juntar o ICMS, mexe com os estados. 27 estados, os governadores não querem. A maioria do governador não quer. Sabe por quê? Porque tem medo de perder a receita. Isso será arrecadado e depois vai ser dividido com ele. Então, os governadores não querem. Como os governadores mandam nos deputados e mandam nos senadores, é pouco provável que isso venha a ser aprovado. E agora, 2018, é ano de eleição. Piorou mais ainda, né? O clima vai ficar mais terrível. A Previdência está aí, não deixa mentir. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele é um IVA. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores já é do Estado e continua, né? Aquilo que nós pagamos, ele vai continuar. A única diferença é que no projeto está dito lá que para aumentar a arrecadação do IPVA, haverá imposto sobre aviões e sobre barcos, né? Então, se você tiver um pequeno aviãozinho, vai ter que pagar imposto. Agora, se tiver um bote no rio da cidade, o bote não vai pagar, mas se tiver iate, essas coisas, vai pagar IPVA, que não paga hoje, para aumentar a arrecadação. Muito bem, então o IPVA. Depois nós temos contribuições, custeio da Previdência, os seus servidores, a maioria está quebrado, e as taxas e contribuições de melhoria que vão continuar, né? Então, esses são os tributos que serão ou seriam atribuídos aos estados e ao Distrito Federal na hipótese da aprovação dessa reforma tributária ampla. União, estados e para os municípios. O que acontecerá na reforma tributária ampla para os municípios? Vejamos lá. Impostos. IPTU. Nenhuma novidade, né? IPTU nós já pagamos aí, manda o carnezinho e tal, beleza, tá. ITBI também. A famosa CISA, né? Esse imposto veio lá de Portugal. Várias coisas ruins vieram de Portugal, né? O CISA, bolinho de bacalhau veio de lá, é uma delícia, né? Inclusive, a minha família veio de Portugal, só coisa ruim veio de Portugal, né? A coisa não está muito boa. Então, o CISA, né, que é o imposto sobre transmissão, que você paga quando transmite faz a transmissão de bens imóveis. Isso é dos municípios e vai continuar com os municípios, tá? Pela reforma. Muito bem, contribuições. Custeio da Previdência dos seus servidores. Um bom número de prefeitura tem lá seu próprio sistema de previdência. A maioria está quebrado, falido, mas tem lá, né? E para custeio do serviço de iluminação pública. Vejam, essa contribuição para o serviço de iluminação pública é uma novidade. Há pouco tempo, uma emenda constitucional inclui isso aí. Então, o município ele pode cobrar uma contribuição do pessoal que mora ali, naquele município, para que o serviço de iluminação pública seja financiado. Aqui em Sorocaba, o projeto entrou na Câmara em março, agora de 2017,
Porque Sorocaba tem áreas que é uma escuridão imensa, né? Quem roda pela noite aí percebe bem isso. Isso, logicamente, é um perigo para muitas coisas, né? Então, nós tivemos um projeto para pagar para os munícipes sorocabanos, pagar o imposto sobre iluminação pública. O projeto foi rejeitado na primeira sessão por maioria de votos. Ninguém votou a favor, né? Quer dizer, faltou iluminação um pouco para os nossos edis, né? E aí, não teria, a prefeitura não ilumina onde tem que iluminar e a gente continua do mesmo jeito. Mas, de qualquer forma, está aqui na Constituição, já está na Constituição, pelo projeto vai continuar, para os municípios a iluminação pública. E, finalmente, taxas e contribuições de melhoria que já existem e vão continuar. Ok? Então, esta é a tal reforma tributária ampla, a maior de todas, a mais complexa, a mais extensa, a mais difícil de descer pela garganta, principalmente pelas entidades envolvidas. Bom, a gente vai passar a analisar a reforma tributária em etapas, ou fatiada. Mas eu não queria passar para lá sem perguntar para vocês se vocês querem algum esclarecimento, algum comentário, alguma coisa a respeito dessa ideia. Se tiver qualquer coisa que vocês pudessem falar a respeito disso, algum comentário, dúvida, né? Poderia perguntar agora. Opa, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida mesmo que eu fiquei sobre o IBS, que fala sobre o valor agregado em serviço. Eu não consegui exemplificar na minha cabeça como seria isso. Como seria o valor agregado? Isso. Pensa no ICMS, né? Uma indústria fabrica uma bolsa e vende depois lá para o distribuidor atacadista. Naquela operação, a bolsa sai por 100, né? E a indústria paga o ICMS do Estado, aqui 18, depende do lugar do Estado tal. Muito bem, o distribuidor, o atacadista, etc., compra essa bolsa por 100 e vai vendê-la por 150, com a sua margem de 50%. Ora, qual é o valor agregado? O que foi adicionado? O que foi acrescido? Bom, se ele comprou por 100 e vai vender por 150, o valor agregado foi de R$50. Então, o distribuidor, o atacadista, quando vender para o comércio, vai ter que pagar o ICMS sobre o total de 150, mas desconta o ICMS que já foi pago pela indústria, pela fabricadora. E ela paga a diferença. Então, agregou 50, então aquele contribuinte tem que pagar imposto sobre o valor agregado, acrescido. Muito bem, isso chega no distribuidor, no atacadista. Ele vai vender para a loja do shopping. Aí a loja do shopping vai vender essa bolsa por 220. Isto é, vai agregar, acrescer, adicionar mais R$70. Ora, no cálculo do ICMS, lá no registro de entrada, saída, apuração, ela vai dizer que ela comprou por 150, vendeu por 220, tem um valor agregado de 70, vai pagar o ICMS sobre 70 de 18, 17, quanto foi a alíquota, né? Esse é o valor agregado. Tanto isso é verdade, imagine, por exemplo, uma loja comprando pelos 150, supostamente para vender depois com lucro, por 220, e de repente ela entra num Friday aí, né, numa promoção, e resolve vender pelo custo. Então ela compra por 150 e vende por 150. Ela, a loja, vai ter que pagar ICMS? Não, porque não houve acréscimo, agregação. Ela vendeu pelo valor. Então a técnica do valor agregado é essa. É completamente diferente da técnica, isso é não cumulatividade, quer dizer, o imposto não se acumula, desconta anterior e paga, desconta e paga, desconta e paga. Quando chegar no final, você tem o ICMS pelo total, desde o princípio, vai somando por fase, é chamado de polifásico ou multifásico. E aquele que não é não cumulativo? O PIS, por exemplo, não é não.
no lucro presumido, é não cumulativo. Ora, o que acontece? Vamos pegar essa situação de novo. A fábrica de bolsa vende por 100 e paga o PIS. O atacadista compra aquilo por 100 e vende por 150 e paga o PIS sobre 150. Não pode descontar o anterior, porque o tributo é cumulativo, né? Não cumulativo. Aí o atacadista vende isso para a loja do shopping vende por 220 e paga imposto sobre 220. Mas não pode compensar, não pode, porque o tributo é não cumulativo. Né? Claro que a loja poderia ser lucro real, né? Não cumulativo, daí ela poderia se compensar, mas na modalidade de cumulatividade, o imposto ele vai se acumulando, sem desconto anterior. Imposto que na modalidade da não cumulatividade, o imposto ele vai sendo descontado, é justo, muito mais justo do que isso. Certo? Então, o IBS é uma modalidade de imposto sobre o valor agregado, acrescido, adicionado, que ele usa essa técnica da não cumulatividade. Não sei se eu expliquei bem. Não, por exemplo, né? Uma empresa, ela paga frete para comprar mercadoria, para matéria-prima, insumos. Ela paga frete. Naquele frete tem ICMS. Ela é não cumulatividade, ela pode se creditar do ICMS do serviço de transporte, que é o frete. Quando ela fabricar aquela mercadoria, ela vai ter matéria-prima, material de embalagem, material secundário e o frete. Então, ela pode se creditar de todo o ICMS que foi pago na cadeia no bom sentido, né? Se for pago na cadeia, todo o imposto que for, todo o tributo que foi pago, não cumulativo, foi pago na cadeia, ele pode se acreditar, inclusive aquele do serviço. Aliás, não é só serviço de frete, né? Você tem algumas empresas que terceirizam alguma parte, né? Uma empresa terceiriza a pintura, terceiriza alguma coisa, a manutenção, e se der direito de crédito, ela vai escritando sobre o serviço. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida sobre a reforma tributária amplíssima? Não? Então tá bom. Então, vejam, nós vamos encerrar aqui a reforma tributária ampla e vamos partir para a reforma tributária em etapas, tá? Na apostila de vocês, está aí na página 4, né? Como está no telão, na página 4, está. Então, este é o segundo projeto oficial. Vejam, o primeiro projeto está no site da Câmara dos Deputados. Se tiver alguma dúvida, vai lá que está lá. Né? E o segundo projeto, ele é oficial também. Por quê? Porque esse projeto ele foi elaborado pela Receita Federal do Brasil. Né? E está aqui, olha, o acesso está aqui. No dia 9 de maio, quem tiver curiosidade, na área de notícias, no site, você vai lá e vai achar o estudo sobre a reformulação do PIS e sobre receita e importação. Muito bem. Como que surgiu? Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu o seguinte, olha, o presidente da República, né? Chegou para os assessores e falou, essa reforma tributária ampla é muito grande. Como é que nós vamos convencer esses deputados, senadores, o Estado? Está muito complicado. Dá para fazer um negócio mais enxugado, um texto menor? Aí a Receita Federal, que também tem muito problema com essa história de se mexer com governador, político, né? A Receita são mais técnicos lá. Ela falou, presidente, nós podemos fazer uma simplificação tributária. E aí o presidente passou a falar em simplificação, simplificar. Virou um mantra dele, né? Ele só falava em simplificar. A Marcela deve estar louca,
né? Falou, Temer, para de falar com essa simplificação, mas ele só fala em simplificação tributária, tal, tal. O que é a simplificação? Ora, pegar uma reforma tributária que era ampla e inviável, do ponto de vista dele, e fazer uma reforma tributária mais enxuta, mais curta. E para ser enxuta e realmente funcione na prática, etc. Tal, o que nós podemos fazer? Vamos pegar o PIS e COFINS, que isso é um drama, né? Quem trabalha com isso sabe que o PIS e COFINS é uma lástima de tanta legislação, de tantas exceções, de tantos bónus, etc. Tal, né? Então, olha, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o PIS e a COFINS e juntar e fazer uma só contribuição. E aí a gente dá um jeito lá e tal, tal. É muito mais fácil. Daí vem a pergunta, mas e o ICMS? Fica para depois. E os outros tributos que nós vimos? Não, fica para depois. Não dá para pensar nisso agora. Vamos pensar só no PIS e COFINS. Ninguém gosta do PIS e COFINS, fica mais fácil de resolver. Aí, meus amigos, vocês estão acompanhando isso? Saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia 3 de maio de 2015, que falou que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Num voto decisivo da nossa da presidente, a Carmen Lúcia. Estava empatado o jogo 5-5, a Carmen Lúcia 6-5 e o contribuinte ganhou. Ora, essa decisão do Supremo, ela representa, se voltar 5 anos para trás, 220 bilhões de reais. Mas se porventura houver uma modulação, o que a Receita espera, a modulação quer dizer, os efeitos serão a partir de tal data, o governo está pedindo a partir de 1º de janeiro de 2018. Se isso for, tudo bem, os 200 e tantos bilhões, o governo vai ter que devolver. Todo mundo já pagou, né? Ele não vai ter que devolver. Mas acontece que ele vai perder a arrecadação. A partir de janeiro de 2018, mês que vem, se não mudar nada, a Receita passa a perder 20 bilhões por mês de arrecadação do PIS e da COFINS, pela simples não inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS do ICMS. Tá? Agora, os contribuintes já estão pensando, não, então não inclui, não pode incluir ISS também, não pode incluir uma coisa, está virando uma casa da mãe Joana, né? Muito bem, esse projeto do PIS e COFINS entra exatamente nesse momento, né? É como entrar no meio de uma briga generalizada e tentar resolver a questão. Vamos fazer um resumo desse tal projeto. A ideia, o que é? Reformulação do PIS e COFINS sobre receita e importação. É simplificação e racionalização. Criando uma contribuição nova, que substitui as duas, que é contribuição sobre receitas e importação. Né? Então, vamos rodar um pouco aí, por favor. Tá, então é uma simplificação na apuração, tributo contra tributo, quer dizer, a contribuição será não cumulativa. Nós sabemos que o PIS e COFINS tem cumulativo e não cumulativo. Com a contribuição não vai ter mais isso, é tudo não cumulativo, tributo contra tributo. Racionalização, alinhamento das regras de crédito com as regras do IRPJ, né? E tratamento isonômico para as pequenas empresas, basicamente no Simples Nacional. Bom, linhas gerais de incidência desse novo modelo. Vamos imaginar que a gente consiga juntar o PIS e a COFINS numa legislação só, com essa contribuição social, né, sobre receitas e importação. Primeiro, substituição das atuais incidências do PIS e da COFINS pela CSRI. A transição para o novo modelo será gradual, com implementação substituindo apenas o PIS, inicialmente, gradual apenas o PIS, na CSRI. A COFINS seria incorporada no ano seguinte, possibilitando ajuste nos modelos, em especial em relação à calibragem da alíquota. Bom, você sabe o que é calibragem, né? Sabe aquele negócio que para no posto e manda calibrar o pneu? E o cara fala, olha, vamos pôr 32, 34, 30, ele entende de calibragem.
O problema da CSI é calibrar a alíquota. Quer dizer, o PIS é 0,65 e 3 na modalidade cumulativa, ou 1,65 e 7,6 na não cumulativa. Como é que calibrar isso aí? Tudo numa contribuição social. Complicado, né? Eu até mandei uma sugestão para a Secretaria da Receita, olha, pega um cara no posto de gasolina mais próprio, que ele sabe calibrar. Pelo menos pneu ele entende. Calibrar essa alíquota não vai ser fácil. O cara vai ter que ser um gênio da matemática. Mas, de qualquer forma, está aí, né? Ele Dentro faz. da Então, CRI, qual é a doutor? ideia? Primeiro ano, PIS. No segundo ano, COFINS. Só que a ideia era, primeiro ano, 2017. Segundo ano, quer dizer, PIS. E COFINS no ano que vem. Atrasou, não saiu nada. Então, esse primeiro ano já foi para 2018. E o segundo para 2019. Agora, para quando vai, não sei. Oi. E também eles vão ter que colocar a perda do ICMS dentro dessa alíquota aqui. Eles não vão deixar. Até quando saiu a decisão do Supremo Tribunal, eles falaram que iam aumentar, sim, a alíquota do PIS e da COFINS para poder suprir a perda do ICMS. Então, você conseguir imaginar como eles vão incluir isso, eles vão jogar a alíquota lá em cima, provavelmente. E aí a pessoa começa a chorar e ele diminui um pouco essa alíquota. Porque é o chute, né, na verdade. Porque, na realidade, o que eles querem com essa modificação é fugir dessa história de ICMS na base de cálculo, não. Aí faz uma legislação nova, resolve. E acaba com o PIS e COFINS, vocês querem fugir disso aí, né? Agora, para fazer isso, tem que aprovar essa lei. E para aprovar esse projeto, já são outros 500, né? E fazer a base, e o cálculo disso, que atualmente o ICMS é calculado por dentro dos produtos, né? Então imagina como você vai fazer para tirar esse ICMS. Não, isso é história, né? Nós sabemos essa história de cálculo por dentro e por fora. O IPI é calculado por fora, né? Por fora no bom sentido. Aqui no Brasil, quando se fala por fora, dá a impressão que é sem nota, né? Mas é porque o IPI, a mercadoria é 1.000, a alíquota do IPI é 10%, aí a nota fiscal sai por 1.000 mais 100, 1.100. Cobrado por fora. O ICMS não é assim. Você compra a bolsa por 1.000, é muito caro, né? Mas compra a bolsa por 1.000, o ICMS está embutido, está dentro da bolsa. Ele é calculado por dentro, né? Então, aliás, o IBS, ele está sendo craneado, etc., coisa lá, como um cálculo por fora. E essa história que a Samia lembrou é isso aí, essa história do por dentro e por fora, ela vai aflorar. Agora, vamos imaginar que não consiga se aprovar isso aí. O que o PIS e COFINS, como é que vai resolver isso aí? Aumentando a alíquota. Vai ser a única saída, né? E aí vai ser uma grita geral, e etc. Mas, vamos lá. Então, está aqui, né? As linhas gerais do modelo de incidência é isso aqui, na calibragem. Depois, aproximação, olha o que está dito aqui. Aproximação da incidência não cumulativa, que toda a contribuição será não cumulativa, não teremos mais cumulativo, será revogado. A incidência modelo D1 IVA. Na realidade, o que o governo está pretendendo? Transformar a contribuição social sobre receita de importação numa espécie de um IVA, um IVinha, digamos assim. Aí, posteriormente, por isso que é etapas, né? Vai indo, vai se transformar no IVA. Quem viver, verá. Muito bem, ampliando significativamente as operações com geração de crédito. Isso é importante, tá? A ideia disso aí é aumentar a possibilidade de crédito. Quem trabalha com PIS e COFINS não cumulativo sabe que é um drama, né? Pode acreditar isso? Não pode. Pode acreditar que aquilo não pode. Aqueles famosos regras do artigo 3º da 10637 e o 3º da 10833. Não, só pode isso, só pode aquilo, não pode aquilo, né? A ideia é ampliar, como diz aí, né? Ampliando significativamente as operações com geração de crédito, né? Nessa mesma linha, o crédito será limitado aos valores constantes dos documentos fiscais e passará a haver um destaque obrigatório da contribuição em cada operação, né? Aí você emite a nota, e como ICMS, como IPI, você vai ter que colocar o valor da CSRI, ou PIS/COFINS, na nova lei. Ok? Muito bem, o que mais temos? Tratamento isonômico da incidência para pequenas empresas, Simples Nacional, etc., né? Neutralidade geral na arrecadação, eles estão dizendo aqui que não vai aumentar nada, tá vendo?
será calibrado de tal forma a manter o mesmo nível geral de arrecadação do PIS/COFINS sobre receita de exportação. Está dizendo que não vai aumentar o tostão. E aonde vai sair aqueles 20 bilhões? Não sei. Tem que inventar alguma coisa nova. Minimização do impacto dos preços relativos, manutenção da incidência acumulativa setorial, também inteligente. Ok, pessoal? Então, esse é o coisa. E quais seriam os efeitos dessa CSRI no sistema tributário? Bom, o relatório diz aqui, ó, ampliação do direito creditório, juntamente com a regra de equivalência da cadeia anterior com o crédito posterior. Tá? Isso nós sabemos. Toma o crédito e assim por diante. Tributação do valor agregado elimina resíduo de cumulatividade. Quem exporta mercadoria sabe bem disso. Não tem aquele negócio do reintegra. O que é o reintegra? A empresa vai pagando PIS, vai pagando PIS, vai pagando COFINS, não sei o quê, exporta a mercadoria. A exportação não tem PIS e COFINS, aquilo que ficou lá para trás ficou. Aí tem a história do reintegra, né? Reintegrar, se você exportar. Eles querem acabar com isso, eliminam o resíduo da cumulatividade, aumentando a competitividade também. Também aumenta a competitividade nacional em relação aos produtos importados. Mais algum efeito? Regras mais claras de apuração e acreditamento, né? Regras bem escritas. É um negócio meio impossível no Brasil, né? Porque essas regras que nós temos aí, elas são lamentáveis, mas de qualquer forma, a gente acredita que Papai Noel está chegando a época, é bom acreditar nisso também. Não, regras mais claras de apuração e acreditamentos reduzirão os litígios administrativos, reduzindo os custos tal, né? Ora, vocês sabem que cobrança de tributo no Brasil em decorrência desse problema são 3 trilhões de reais. Entre processo administrativo, processo judiciário, é esse montante. É metade do PIB do Brasil, né? Um absurdo. Então, tomara que isso realmente aconteça. O destaque obrigatório do governo fiscal, combinado com a estrutura tecnológica existente, o SPED, né? Controle SPED, etc., tornará mais efetivo o controle tributário, reduzindo a sonegação e, por consequência, garantindo uma competição mais igualitária no mercado. Bom, reduzindo a sonegação é um sonho muito simples, né? Mas, de qualquer forma, é até possível. Newton. Muito bem. Algum comentário? Vamos lá. Eu, de novo. Para falar. A gente sabe que o PIS e COFINS, atualmente, ele é um não cumulativo bem falseto, né? Porque não é tudo que te dá direito a crédito. É uma lista lá do artigo 3º da 10833 e que a gente não consegue enquadrar. A parte mais interessante da reforma em etapas, pelo menos dessa proposta da CSRI, é que ele vai ampliar e aí sim ter uma não cumulatividade dentro do PIS e COFINS, que atualmente a gente não tem. A gente finge que tem um não cumulativo. Porque quem trabalha sabe que é muito difícil você conseguir enquadrar. Muitas vezes tem coisas que é nítido que você realmente usa aquilo de alguma forma dentro da sua atividade e você não pode tomar crédito. Então, acho que a reforma em etapas, ela realmente deveria logo sair do papel, que é muito importante para a gente iniciar essa não cumulatividade efetiva do PIS e da COFINS, que atualmente a gente não tem, né? Não, exatamente. Tudo eu acho que é mais racional. Aliás, a não cumulatividade é mais racional do que a cumulatividade, sem dúvida nenhuma, né? O problema da não cumulatividade aqui no PIS e na COFINS, através da CSRI, é o seguinte: quem são as empresas mais contrárias a essa reforma aí? As prestadoras de serviço. Por quê? Porque uma indústria, ela se acredita no insumo, da matéria-prima, da matéria de embalagem, se acredita naquilo, quer dizer, o valor agregado é pequeno, pagam uma contribuição mais ou menos. Atividade comercial. Bom, a loja comprou a bolsa por 150, vendeu por 220, se acredita lá e tal, fácil. Agora, e o serviço? E o serviço que não tem? Por exemplo, vamos pegar o escritório de contabilidade, que é uma situação bastante conhecida, né? Qual é o insumo principal do escritório de contabilidade? O gasto com mão de obra, né? São os contadores, são auxiliares, são o pessoal técnico, o pessoal tal. E é isso. E a lei permite o crédito do pagamento feito para a pessoa física? Na mina, não.
Olha, então as empresas de prestação de serviços estão apavoradas com isso, né? Você pega uma indústria de construção civil, tem pedreiro, pintor, encanador, eletricista, tal, é tudo pessoa física, não dá direito a crédito. E aí você pergunta, mas por que uma indústria como uma madeira, indústria de móveis, se acredita do piso, da COFINS, do ICMS da madeira, e não pode se acreditar do que ela pagou para o marceneiro fazer a coisa? A argumentação da Receita Federal é o seguinte, é que o marceneiro, o pintor, ele não paga PIS e COFINS, então não tem PIS e COFINS anterior. Então não tem como se acreditar. Né? Então é um drama. As prestadoras de serviços estão apavoradas. Isso vai. São os mais contrários a essa possibilidade da tal reforma tributária em etapas, que está sendo chamada por fatiada também, exatamente porque a prestação de serviço não vai, pela lei hoje, o pagamento feito à pessoa física não é admitido. Então, a primeira coisa que talvez fosse para resolver isso aí é admitir o crédito do pagamento feito à pessoa física. Não tem pagamento anterior, mas admitir o crédito. Parece pouco provável que se faça isso. Uma das ideias na negociação da Receita Federal com as prestadoras de serviço, uma das ideias é que as prestadoras de serviço tivessem uma alíquota menor, né? Paga uma alíquota diferenciada porque é prestação de serviço. Não dá direito a crédito, mas paga menos imposto. Não sei o que vai acontecer com isso aí. Mas, de qualquer forma, o maior problema da reforma tributária em etapas fatiada é exatamente as prestadoras de serviço. Não se encontra uma solução para isso. Até porque se quer simplificar a legislação, de repente cria uma alíquota menor, não sei para quem. Outra alíquota menor, não sei para quem. Aí vira a complicação de novo, né? Mas não simplificou nada, né? E aí a Marcela vai falar para o Temer, se quer simplificar e fica fazendo essa bagunça aí, por favor, né? Muito bem, gente. Ampla, né? E em etapas. Algum comentário mais a respeito das etapas aí, que nós vamos para a terceira e última reforma tributária num projeto oficial. Olha, até agora, o primeiro está na Câmara dos Deputados, então, projeto do Poder Legislativo. O segundo é do Executivo, feito pela Receita, né, também oficial. E esse terceiro também é oficial, também é de governo, vamos ver daqui a pouco. Algum comentário sobre a reforma em etapas? Ninguém quer comentar nada? Então tá, então vamos para o terceiro e último projeto, que você tem o início, a capa na página 7 da apostila, e a gente vai verificar. Muito bem. Olha isso, ó. A única fonte que nós temos disso aí é oficial, porque quem está falando isso é o governo, né? Mas a única fonte que nós temos a respeito disso aí foi a publicação de uma notícia que saiu no jornal Valor Econômico, né? Saiu no Valor Econômico do dia 14 de novembro. E aí tem um tal de Dr. Gastão, que é assessor especial do presidente da República, assessor especial para os assuntos tributários. E foi ele que disse para o jornal Valor Econômico que o governo está estudando um terceiro projeto, né, cuja denominação em detalhes está aqui, a gente vai dar uma analisada. Ok? Muito bem. Vamos dar uma lidinha na notícia aí, só para a gente acompanhar a leitura e a gente vai perceber parte a parte, não é tão extenso, mas vamos lá. Bom, vamos lá. A União estuda a reforma tributária simplificada. Assim como pretende simplificar a reforma da Previdência, o governo federal estuda fazer o mesmo em relação à reforma tributária. Quer dizer, ele quer simplificar a Previdência, cada vez está simplificando mais, né? Vai virar pó, né? E ele pretende simplificar. Aliás, eu volto de novo, a palavra simplificação tornou-se um mantra para o presidente da República, né? Então, vejamos como ele quer simplificar a reforma tributária. Não se trata mais de fatiar a proposta. Em vez de criar um imposto sobre valor
agregado, o IVA, para reunir tributos da União, da União dos Estados e dos municípios em um só, o projeto de discussão lá pelo Raul, o plano alternativo em estudo... Veja bem, gente, deixa eu só lembrar, olha, está escrito aqui, plano alternativo. Quer dizer, dá para entender que ele está fugindo do Raul, né? E também está fugindo da reformulação do PIS e da COFINS. Certo? Ele vai para uma outra direção. Por isso que é um plano alternativo. É mais ou menos como você está numa estrada sozinho, meia-noite, furou o pneu, uma chuva desgraçada. Aí você pensa consigo, qual é o plano alternativo que eu tenho? Ou sai correndo, de medo de assalto, ou dorme no carro. Então, isso é um plano alternativo, né? Então, vamos lá, Samira. Prevê apenas 2 tributos federais. Olha, ele vai simplificar e já está prevendo criar 2 tributos federais novos. Se começa uma simplificação complicando, né? Mas ainda vamos ver que não está complicado tanto assim. Vamos lá. Assim, a União arrecadaria da indústria apenas na saída do produto acabado e do varejo, somente na venda ao consumidor final. Tá, então são 2 tributos federais. Um incidente sobre a produção e outro incidente sobre o varejo. Vão voltar na bolsa. Enquanto a indústria de bolsa está fabricando essa bolsa, couro, metal e tudo, ela tem algum imposto sobre isso? Não. Ela vai comprar o couro, não tem imposto. Anteriormente não existe imposto. Tudo que ela está fazendo não tem imposto. Certo? Agora, quando ela terminar a bolsa e vender para o atacadista, aí ela tem que pagar o imposto sobre a produção, como está dito lá. Muito bem, o atacadista vai vender para o varejista, quer dizer, o atacadista não está vendendo no varejo ainda, o varejo é o consumidor final. Ele vai vender para a loja do shopping. Quando a loja do shopping vender a bolsa para ela, a loja paga o imposto sobre varejo. IVV. Nós já tivemos isso no passado, imposto sobre venda a varejo. Tá? Então, 2 tributos federais novos. Um sobre a produção e outro só sobre a venda a varejo. Vamos seguir aí. O ICMS permaneceria, mas o PIS, COFINS, IPI, CID e ISS seriam eliminados. Essa é a briga, né? O ICMS é a maior loucura, o maior manicômio e não vão mexer nisso. Então é um problema. Como? Para fazer uma reforma tributária, você mexer no ICMS? Pô, pode, né? Então essa é uma bronca generalizada. Vamos lá. Esse novo imposto seria só da União. Não mexeríamos com os estados por enquanto. Ó, com o estado por enquanto. Não mexe, só no futuro. Quando quem viver verá de novo. Aqui é o nome do assessor, Gastão Alves, assessor especial. E tudo seria controlado por meio do SPED, que integra as notas fiscais eletrônicas. Antes da produção, não haveria tributação para a indústria, mas o setor também deixaria de ter direito à compensação de créditos. Já a tributação do varejo seria partilhada com os municípios para substituir o ISS. E as prefeituras poderiam receber algum plus, se necessário, para manter o nível atual de arrecadação. A fábrica de bolsa, enquanto está fabricando a bolsa, não vai pagar nada. Não tem ICMS, não, ICMS vai ter, né? Eu não sei como é que vai ficar esse acasalamento do ICMS com esses impostos novos aí, né? Esse casamento já começa bem errado, mas de qualquer forma eles vão ter que resolver. Mas outros impostos, tem IPI? Não. Ou a indústria de bolsa vai pagar IPI? Vai pagar PIS? Não, não vai pagar nada. Ela diz lá. Tal. Então, enquanto na produção não tem imposto nenhum. Consequentemente, a fábrica de bolsa não tem crédito. Ela não pagou nenhum imposto. Tá? Agora, ela vai vender, vai pagar o federal de produção, né? E depois a loja que vender vai pagar o varejo. Então, tem imposto, né? Será só da União. Não mexe tal, tudo seria. Antes da produção, não haverá tributação, mas também, não tem direito à compensação. Claro, não pagou nada.
Quer dizer, vai ter direito à compensação do ICMS, que o ICMS vai continuar, mas aí é outro problema, né? Onde que está mesmo? Já a tributação do varejo seria partilhada. Então, vamos lá, a loja, vamos supor que a fábrica é de Minas, é de Minas, né? Só que vendeu para a loja do shopping de Sorocaba. A loja do shopping de Sorocaba vendeu no varejo para ela e vai pagar o imposto sobre venda varejo. Só que a prefeitura de Sorocaba, ela vai ganhar uma parte daquilo lá para substituir o ISS que vai acabar. Nós já vimos anteriormente. Então não tem ISS, mas tem uma parte do imposto sobre venda a varejo. Vai substituir isso. Agora, depois tem uma pérola aqui, ó. E as prefeituras poderiam receber algum plus, mas se necessário para manter o nível de arrecadação. Vocês já viram o que vai acontecer com esse plus aí, né? Aí vai ter um técnico que vai analisar, que vai dar um despacho, vai dizer que o plus de Sorocaba é maior que o plus de Votorantim, daí, entendeu? Vai ser uma briga por causa do plus. Então esse plus é meio perigoso, eu estou aparecendo aí, né? Mas enfim, é uma briga entre poderes e idades que se entende, né? Mas isso aí. Muito bem, o que mais que diz aí? As alíquotas seriam repartidas em percentuais complementares para manter a arrecadação atual, mais concentrada. Como seriam eliminadas todas as complicações inerentes ao sistema polifásico, é exemplo das compensações de créditos, que exigem das empresas manter equipes enormes para controlar isso, os custos dessas empresas devem cair, e essa queda pode chegar aos preços. A estimativa de alíquotas necessárias para a captação do mesmo montante arrecadado hoje, segundo Toledo, já está sob análise do Instituto de Pesquisa Econômica, IPEA, e também o Instituto Atlântico e Fundação Getúlio Vargas. Tanto o Ministério do Planejamento como a Receita Federal já têm conhecimento da nova proposta em estudo. Vejo que eles tiveram cuidado de avisar os outros ministérios que estão fazendo isso, né? Quer ver, eu não sei, não ouvi nada. Então já comunicaram que estão fazendo esse estudo. Vejam bem, as alíquotas estão sendo definidas pelo estudo, como diz aqui, IPEA, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto Atlântico. Os profissionais dessas três entidades estão estudando quais seriam essa alíquota. Eu estou chamando de IFP, Imposto Federal sobre a Produção. Você perguntar, como não tem nome, eu posso pôr o nome que eu quiser, não posso? Então, IFP, Imposto Federal sobre a Produção. E eu estou chamando de IFB, Imposto Federal sobre o Varejo, né? Claro que vai chamar outra coisa, mas se chamarem por essa sigla aí, eu vou cobrar direito autoral, já está avisado aí. Muito bem, agora você vai perguntar, mas quem são esses técnicos do IPEA, do Atlântico e da FGB que estão fazendo esse estudo maluco? 3 empregados de posto, né? 3 pentistas de posto que tem esse negócio de calibragem ali, que tá, eles vão calibrar isso aí e a gente vai ter que pagar o que os calibradores mandaram. Ok? Bom, gente, lógico que quando alguém põe uma de ideia, sempre tem alguém que é contrário, né? Sempre aparece alguém, não sei o quê. E já apareceu um cara aqui que é contrário a essa ideia. Por isso que ele diz, imposto bifásico é produção e varejo, uma péssima ideia. E aí ele demonstra, nesse artigo que vocês têm aí, quiser ler depois com calma, quais são os problemas que esses 2 tributos federais novos enfrentarão. Tá? Vários problemas, sei lá, várias coisas. Ele relata tudo isso daí. Muito bem. Qual é a situação desse projeto? Com a situação desse projeto, eu imagino, está sendo elaborado lá pelo presidente da República, o Gastão lá. Vai chegar o momento que ele vai mandar isso para o Congresso. Isso vai mudar a Constituição, né? Porque vai criar 2 impostos novos, tem que ter uma emenda constitucional, tem aquele negócio de votação, precisa de 308 votos favoráveis, toda aquela complicação.
Ok? Então, sem dúvida, é uma ideia muito nova, né, que acho ninguém havia pensado. E, aliás, uma vez eu estava participando de um congresso de advogados, tinha 500 advogados lá em São Paulo. E um velhinho, acho que até morreu lá, mas era o maior conhecedor de ICMS do Brasil. O cara é um gênio. E chegou um momento ele falou, olha, eu estou comandando essa reunião aqui e a produção aqui mandou dizer que tem um microfone ali e um microfone ali. Vocês podem dar ideias para melhorar esse projeto, ok? O microfone está aberto. Aí foi um cara lá e falou, eu acho que deveria ser, beleza. Aí foi o outro falar, eu acho que deveria ter sido. Quando 6 sugestões, meia dúzia de sugestões depois, o velhinho, que ninguém ousava contestar ele, pegou o microfone e falou, olha gente, eu vou fechar esses 2 microfones e não vou admitir mais opiniões, porque senão vai aparecer mais um idiota dando uma ideia imbecil e não tem mais. Então, essa história da reforma tributária, acho que o Temer deve falar, ó, gente, eu vou parar de pedir sugestão, porque vai aparecer mais um idiota que dá uma ideia imbecil dessa reforma tributária, né? Porque aquele artigo que fala lá, realmente ele tem várias coisas que não vai funcionar, vai dar problema seríssimos, problemas mais sérios do que nós temos com a atual situação. Mas, de qualquer forma, aí está essa reforma tributária. Ok, gente? O que nós temos aí? Não, eu só ia comentar que a Receita Federal e o governo gostam de usar a palavra simples e a palavra super, né? Tem o superfis, o simples nacional, que todo mundo sabe que não é mais nada simples. E toda vez que a palavra é simples, você pode esperar que não vai ser simples. Tem uma coisa pior ali por trás daqui. Sem dúvida. Até porque o relator falou que para fiscalizar tudo isso vai ter um superfisco. Aliás, eu não sei se vocês viram, mas o Banco Mundial, na semana passada, fez um relatório a respeito da economia do Brasil. Falou que está tudo errado. E um dos erros que ele falou é o seguinte, o Brasil tem que revogar rapidamente esse Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, ele provoca nas empresas a síndrome do Peter Pan. E eu não sabia qual era a Simples. Eu sei que o Peter Pan é aquele cara que voava, né? Os Peter Pan não queria crescer, não é isso? O Peter Pan não queria crescer. Então ele está dizendo que as empresas brasileiras que são do Simples não querem crescer. Porque se crescer, perde o Simples. A vantagem é muito grande. Então, segundo o Banco Mundial, nós temos que revogar o mais rápido possível o Simples. Bom, isso é simplesmente uma ideia. Pessoal, então nós temos esses 3 projetos. Eu não poderia encerrar sem falar um pouquinho rapidamente a respeito daquilo que eu toquei aqui sobre a história dos Estados Unidos, a reforma dos Estados Unidos. Né? Muito bem. A Samira colocou aqui o mapa de Sorocaba. Né? Ó, Sorocaba está bem aqui, né? Mais ou menos por aqui. Muito bem. No mundo, hoje, nós temos uma reforma tributária que já terminou, acho que aqui, a Índia, né? Eu devo ver onde é a Índia aqui, mas é por aqui. A Índia entrou em vigor no dia 1º de julho. Muito bem. Nós temos uma reforma tributária que ela entrou em vigor no Canadá? Canadá, tá? Diz que está funcionando muito bem. Foi uma reunião, o cara que tinha estado lá falou que é uma maravilha, o IVA lá e tal, né? Então, o IVA aqui no Canadá, IVA aqui, acho que na Índia, né? Aqui no Chile, eles estão em processo de eleição, empataram os 2 lá que não conseguiram voto, vai para o segundo turno no dia 17. O cara que é favorito para ganhar na eleição já falou, quando eu tomar posse, eu vou fazer uma reforma tributária no Chile. Certo? E aí eu liguei para ele e falei, ó, tem um monte de gente que entende isso aqui, vai para lá. Então, o Chile está aqui. A Argentina, o presidente Macri, né, que tomou posse recentemente, ele já mandou no Congresso da Argentina um projeto de reforma tributária. Ele já tem o IVA, mas ele está aperfeiçoando o IVA, várias coisas que ele está fazendo. Né? Então, nós temos nesse
rápido passeio pelo mundo aí, nós temos a Índia, nós temos o Canadá, temos o Chile, temos a Argentina, o Japão também, que deve estar aqui, se eu não me engano, né? Japão, não, Austrália. Cadê o Japão? Não, aqui é Austrália, não sei. Enfim, o Japão tem uma reforma tributária. Mas o que eu queria falar rapidamente é da reforma tributária dos Estados Unidos, né? E Estados Unidos da América. Bom, o Trump venceu a eleição em 2016, tomou posse no dia 1º de janeiro de 2017. A promessa de campanha principal dele era fazer uma reforma tributária. Ele mandou um projeto no Congresso Nacional, o projeto rolou, foi aprovado na Câmara e hoje, dia 1º de dezembro de 2017, está entrando em votação no Senado. Se realmente for aprovado no Senado, todo mundo acha que vai, for aprovado, eles fazem uma reforma tributária lá. Aí você poderia perguntar, mas espera aí, nós estamos em Sorocaba. O nosso negócio é essas reformas aí. O que nós temos a ver com o tio Sam? Em princípio, nada. Estados Unidos, está lá. Quem pode vai para Miami, para Orlando, e acabou. Né? Mas vai fazer o intercâmbio lá com os Estados Unidos, está lá. Não tem nada a ver conosco. Ledo engano. Por quê? Porque eu tenho uma notícia aqui. Olha, tem uma notícia que está no jornal Valor Econômico de ontem, né, dizendo que vai em votação hoje. O que essa reforma tributária faz? Muita coisa. Mas tem um resumo aqui, tá vendo? Tem um resuminho aqui. Primeiro item. Tomei o seguinte. Reduz a alíquota do imposto de renda das empresas de 35% para 20%. No Brasil, nós sabemos que o imposto de renda da pessoa jurídica é 15%, mais o adicional de 10% vai para 25%, mais a contribuição social de 9% vai para 34%. As nossas empresas pagam 34%, no lucro real, evidentemente. As empresas lá pagam 35%, passarão a pagar 20%, tá? Se a reforma for aprovada, isso a partir de 2019. Vamos lá na segunda. Traz alguns outros benefícios para a empresa. Altera a forma de tributação das companhias multinacionais. Negócio que vai mexer conosco também. Mantém o número de alíquotas, olha lá, mantém o número de alíquotas do imposto de renda da pessoa física, mas reduz os percentuais. Quer dizer, eles têm uma tabela de 7 alíquotas e a intenção é reduzir os percentuais. Um percentual vai aumentar bem, para 39,4%, mas os outros vai abaixar bastante. Gente, se essa reforma for aprovada e entrar em vigor nos Estados Unidos, né, o que vai acontecer? Bem, os americanos, as indústrias americanas estão espalhadas por tudo quanto é lugar, né? O tênis é feito na Indonésia, não sei o que é feito na China, né? Muita coisa é feita aqui no Brasil, indústria automobilística, etc. Muito bem, o que vai acontecer se o imposto lá ficar bem mais barato? O dinheiro que está aqui, 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 flui para os Estados Unidos. E é isso que o Trump está falando. Eu reduzo o imposto e o capital, ele não fala America First, né, em primeiro lugar, o dinheiro vem tudo para cá, nós vamos aumentar a empresa, aumentar as empresas e tal. Beleza. Já está crescendo lá 4% ao ano, um absurdo e tal. A bolsa de ontem explodiu e tal, e aumentou. Sim, tá bom. E o resto do mundo? Bom, o resto do mundo não interessa, o mundo é muito grande. Mas e o Brasil? Problema sério. Aí vem uma grande questão. Nós temos uma reforma tributária que provavelmente vai ser aprovada nos Estados Unidos e vai criar esse grande problema. Nós temos uma reforma tributária aqui também. Estamos falando dessa aqui. Então eu pergunto, a reforma tributária brasileira, que terá que ser aprovada de alguma forma,
que o presidente quer, porque ele quer ser reformista e tudo. Essa reforma tributária, ela vai copiar algumas coisas da reforma americana que foi aprovada ou não? A gente pode dizer o seguinte, olha, não interessa. Lá me entendo, não me interessa. Vamos aprovar a nossa aqui, do mesmo jeito que está tudo beleza, vamos resolver o nosso problema. Tá bom. E o dinheiro começar a sair e vai gerar desemprego e tal. Bom, então temos que ter cautela. Qual seria outra possibilidade? A gente analisar o que foi feito lá, que já está terminando hoje, e trazer para esses projetos aqui, qualquer um deles aqui. Okay? E tentar amenizar aqui os efeitos que uma reforma tributária americana possa trazer na economia brasileira. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem caiu quase 2% e a Bolsa Americana subiu 3%. No mundo, está havendo um efeito em relação a esse problema da reforma tributária. Então, infelizmente, nós vamos ter que olhar para lá, queiramos ou não, né, por causa da questão dos capitais americanos e das empresas multinacionais que estão aqui. Né? Não só os americanos, né? Se tem uma empresa americana, pode ser que ele ou pare de investir aqui ou vai investir lá. Mas você pode ter uma empresa francesa aqui que ela resolva ir lá, porque lá é mais barato. Tá certo? Muito bem, gente. Então, esse é um painel geral a respeito dos nossos 3 projetos atuais e oficiais de reforma tributária, está rolando aí. E uma visão muito rápida, muito superficial, talvez volte a conversar sobre isso, a respeito da reforma tributária americana. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e a audiência pela internet e, mais uma vez, lembrar que nós estamos comemorando 45 anos de existência. Muito obrigado. Gente, o café está disponível, fiquem à vontade agora para acalmar, comer um pouco.